forma, a gente fez aí um pequeno passo a passo para a interpretação de espectros de massa de EI. Tá? Primeiro, a gente deve procurar buscar o íon mais abundante, que a gente chama de pico base, tá? Que esse íon é o íon mais estável nessas condições de energia que é dada na fonte de ionização por elétrons. Depois, buscar pelo íon molecular. Né? O íon molecular é típico de espectros obtidos de ionização por elétrons. E, em geral, podemos atribuir o íon molecular como o íon de maior massa, que não seja entre os isótopos que são menos abundantes, e que estão com massas conhecidas por M mais 1 e M mais 2, ou seja, usualmente os íons de maior massa no espectro são isótopos, os M mais 1 e M mais 2. O 3. Agora você deve estimar o número de carbonos. Tá? No espectro anterior, nós não estimamos o número de carbonos, tá? Mas é possível fazer isso, é só você observar a intensidade, né, do M mais 1. Tá? A gente sabe que a abundância isotópica do carbono 13 é 1,1% do carbono na natureza. Então, pela intensidade relativa entre os dois íons, o íon radicalar e o M mais 1, podemos estimar o número de carbonos da molécula. Como no espectro do slide anterior, nós tínhamos 7% de intensidade do M mais 1 em relação ao íon molecular, então podemos estimar o número de carbonos como 7 para o íon molecular, né? E 7 bate realmente com o tolueno. Tá? Então essa é uma informação bastante interessante de se ter. Tá? Para um exercício completo, é importante ter esse valor aí para estimar o número de carbonos. Então, olha só, aqui nós temos o espectro de massas que a gente interpretou, já tudo bonitinho, né? Com todas as fragmentações. Olha só que bacana. Olha só, aquele íon que a gente colocou, que perde hidrogênio radicalar, né? Ele se rearranja e formando esse íon que a gente chama do íon tropílio, de massa sobre carga 91, super estável, por isso o mais abundante. Né? Normalmente, quando você tem anel aromático numa substância, né, você vai ter esse tipo de fragmentação, 91-65, né? São íons que identificam esse anel aromático com uma ligação. Aqui nós temos o íon 93, que é o M mais 1 do nosso querido tolueno, não é? E isso identifica o número de carbonos pela sua intensidade. E o M mais 2, né, que nem não tem, então a gente com certeza não tem cloro, bromo, nem enxofre. A interpretação de espectro de massa é uma leitura química da molécula. Né? Aqui, as partes das moléculas, ou os fragmentos, e o íon molecular, que é a molécula ionizada, junto com as informações dos isótopos, a gente consegue montar a fórmula da molécula e a estrutura, né? A estrutura da molécula. Então, às vezes a gente não vai achar uma estrutura exatamente igual, mas a gente tem muito indicativo de como vai ser essa estrutura. Tá? Quando a gente tem algumas informações, de outras técnicas, como o infravermelho também, né, técnica de ressonância, aí a gente mata a estrutura de forma exata. Então, vamos fazer a interpretação desse segundo caso. Nós temos o espectro de EI obtido da NIST, não está identificado qual é o composto, e aí a gente pode observar nessa parte os íons diagnóstico e nessa parte a região de íon molecular. Essas duas barras que a gente observa desses íons, eles têm uma característica bem interessante. Né? Isso é característico de bromo. Você vai ter o M mais 2, o M mais 2 com 98% do M. Então, aqui já indica bromo. Né? De cara a gente já pode observar que tem bromo. Como é que eu sei isso? Através das tabelas. Você vê aqui, a gente tem isso aqui. Tá? A gente, através desse espectro, a gente já tira também a intensidade
do M+1. M+1 indica então que ele tem 3 carbonos, né? Então nós podemos atribuir o íon molecular como 122. Podemos atribuir o pico base como 43. E temos outros íons diagnósticos aqui, ó. Temos o 41 e temos o 27. Então, agora calculamos as massas das perdas neutras. Então, como calculamos isso? Vamos lá. 122. Opa, 122 para 43. Isso dá uma perda de 79. Então, aqui a gente tem o bromo, perda de bromo radicalar, que tem massa 79. Então, 122 para 41, né? Isso não dá uma perda lógica, porque ele daria 81, 81 é do isótopo do bromo, e o 122 não tem bromo 81, só 79. Então, nós vamos do 43 para o 41. 43 para o 41. A gente vai ter perda de 2, que significa H2. E temos também o 43 para 27. 27. Isso dá 16. Que dá perda de, então, CH4. CH4. Então, agora nós podemos construir nosso mecanismo de fragmentação. 43 vem da série grupo metil, CH3 é 15. Então, se a gente tem um CH3 ligado a alguma coisa, ele tem massa 15. Se a gente tem um CH3, CH2, ele é 29. E um CH3, CH2, CH2, ele é 43. Então, nós vamos ter aqui, então, uma molécula com 3 carbonos. Aqui é a forma bastão. Ó. Vamos colocar o bromo aqui. Esse bromo ionizado. Então, ele tem carga positiva radicalar. Né? E aí a gente faz a fragmentação disso. A primeira fragmentação é perda de quem? De bromo radicalar. E para ver a perda desse bromo radicalar, né, então colocamos um menos aqui. Aqui a gente tem que ter uma fragmentação que a gente chama de indutiva. Perda desses 2 elétrons, satisfazendo essa carga positiva e ele ficando radicalar. Certo? Então aqui a gente vai ter o nosso querido íon cátion propila. E aí esse cátion propila, ele pode se fragmentar de 2 formas. Pode se fragmentar por perda de H2, como se fragmentar por perda de metano. A perda de H2 vai gerar o cátion, a lila, muito estável, por ressonância. Certo? E esse perda de metano, tá? Ele vai gerar o cátion vinila, que não é muito estável.
Tá? Mas aqui nós vamos ter um MZ 122. Aqui nós vamos ter o MZ 43. Aqui nós temos o MZ 41. E aqui o MZ 27. Então aqui temos a nossa proposta de fragmentação. Portanto, temos aqui a nossa leitura do espectro de massa. Nós lemos no slide anterior o espectro de massa, né? E aqui nós temos a nossa proposta de fragmentação, né? Nessa proposta, com mais tempo, a gente chegou que também a gente pode interpretar o 39, que é a perda de um hidrogênio, de um H2, dando 39, tá? E a interpretação é essa mesmo, tá? Deu o resultado assim como a gente espera, certo? E olha aqui, temos um coração no espectro de massa. Agora, determinação de forma molecular. Nós conseguimos, através de massa exata, determinação com um equipamento de massa de alta resolução, determinar uma fórmula? E a resposta é sim, a gente já viu isso. Isso acontece devido aos defeitos de massa dos elementos, que sinalizam exatamente que elementos nós temos na molécula. Medindo a massa, então, através de cálculos matemáticos, nós conseguimos chegar ao encaixe perfeito de algumas proposições de fórmulas moleculares a partir de uma massa exata. Então, sim, nós conseguimos. Porque, por exemplo, o hidrogênio e o carbono tem massa 12, é a nossa referência, né? O hidrogênio é massa 1,0078, nitrogênio 14,0031, oxigênio 15,9949. Por que esse defeito de massa? Se você faz a soma entre a massa dos núcleons, né, que é o próton mais nêutron, essa massa vai ser menor do que do elemento mesmo, porque parte dessa massa é transformada em energia que vai manter esse átomo, né, esse núcleo unido, né, porque tem uma alta repulsão das cargas positivas. Tá? Então a gente observa isso. Tá? Esse defeito de massa vai ser uma coisa natural e que nos ajuda muito em espectrometria de massas de alta resolução para determinar uma fórmula molecular. Aqui tem está mostrando como que a gente faz então essa determinação de fórmula molecular. Tá? Hoje não se faz mais na mão isso aí. Tá? Então é um cálculo bem demorado, né? Porque você tem muitas possibilidades e aí você tem que ir fazendo permutações de elementos e números também de elementos. Então, o software faz isso normalmente, tá? Tem vários na internet. No próprio software do equipamento de espectrometria de massas, ele tem cálculo de massa exata, monoisotópica. Então, olha só. Aqui nós temos o espectro de massas que foi obtido. Então, você joga a massa obtida, a tolerância ao erro, tá? E coloca as variações de carbono, nitrogênio e vai obter as fórmulas moleculares.